Amém, glória a Deus. Queridos, localize em Mateus capítulo de número 4, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Hoje pela manhã tivemos Santa Ceia do Senhor aqui, junto com todo o nosso corpo ministerial, uma bênção. Cada dia Deus usando os ministros aqui da casa dele de uma forma poderosíssima, muito forte aqui, na intercessão, nas ministrações, e o nome do Senhor tem sido glorificado, amém? Nós entendemos que todo líder gera líder. Um grande erro de Josué foi porque Josué fez tudo o que o Senhor mandou, só não deixou alguém para a continuidade, para a próxima geração, com um legado para continuar fazendo a obra do Senhor. E quando Josué morre, diz a Bíblia em Juízes que o povo começou a cair em pecado porque não tinha nenhum representante. Então, nós a cada dia temos procurado em Deus direcionamento de instrução e direcionamento profético para liberar sobre esses ministros da casa do Senhor e eles assim cumprirem os vossos chamados. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, você de casa, possa ser que esteja acompanhando aí também, tá bom? Lembrando que quarta-feira nós começaremos o culto às 18 horas, como a pastora bem disse, devido ao decreto, tá bom? Às 18, terminando aí às 19h45, 8 horas tem que fechar no máximo. E aos domingos começamos às 17 horas. A gente estava começando alguns dias 17h10, 17h15, mas hoje eu pontuei com os meninos 17 em ponto, tá bom? Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, quando acharam pode dizer amém, que diz assim, verso 1, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa, e colocou sobre a parte mais alta do templo, e desafiou-lhe, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Nessa noite eu queria falar sobre os desertos da vida. Deserto é um lugar de treinamento. Deserto não é lugar de morte, mas deserto é lugar de capacitação da parte do Senhor em nossas vidas. Todos os homens de Deus na Bíblia tiveram que passar pelos desertos e ali serem tratados no seu caráter, na sua vida espiritual, nas projeções que o Senhor colocou. Quando falamos de deserto, por que não lembrarmos do profeta Elias? Que antes de começar a profetizar, a Bíblia diz que Elias não teve um pai, possivelmente profeta. Nós não sabemos a origem profética de Elias, mas não sabemos a origem carnal, mas a origem espiritual sabemos. E diz a Bíblia que Deus agora ordena que Elias descesse ao ribeiro do Querite, passasse ali por um deserto até chegar a esse ribeiro. É interessante dizer que a palavra Querite significa colocar do tamanho certo. Deus pede para Elias descer ao Querite, porque Deus queria ajeitar, estruturar. Todos nós um dia iremos ou vamos passar por um Querite da vida, porque o Querite, Deus nos coloca do tamanho certo.
No Querite, os nossos saltos de soberba são quebrados. No Querite, os nossos narizes e queixos são totalmente desfeitos espiritualmente. Porque o Querite, Deus nos prepara para o tamanho certo. Quando eu lembro em deserto, eu lembro de Abrão. Deus faz um encontro poderoso com Abrão e diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou, Deus ainda iria mostrar. Mas o encontro foi tão poderoso que fez Abraão confiar no Deus que fez a promessa a ele. E durante esta trajetória de Abrão passa pelo deserto do Sinai, passa pelo deserto, e Deus vai forjando, Deus vai tratando, Deus vai o moendo, Deus vai o capacitando, e também Deus vai o prosperando. No deserto precisamos entender que não somos nós que nos revelamos a Deus, mas é Deus que se revela a nós. Por quê, pastor? Porque não tem como a gente experimentar um Deus de prosperidade sem antes a gente passar por alguma dificuldade financeira. Não tem como a gente apresentar ou descobrir um Deus que cura se antes a gente, talvez algum parente nosso, não passar por algum problema de enfermidade. Não tem como a gente entender o Deus que livra se um dia a gente não estiver dentro de um cativeiro. Por quê? Porque no deserto Deus se revela para os seus. No deserto você vive inteiramente na dependência de Deus. Por que não lembrarmos do deserto? Quando o povo sai do Egito em busca da terra prometida, Deus tinha dois tipos de caminho. Tinha o caminho mais curto, também tinha o caminho mais longo. O caminho mais longo era o caminho do tratamento. O caminho mais curto era um caminho rápido. Porém, Deus prefere levar o povo pelo caminho longo, porque pelo caminho mais curto o inimigo estava travando lutas e batalhas. E Deus sabia que talvez nem sempre o caminho mais curto é o caminho que te leva à vitória. Por quê? Porque no caminho curto alguns inimigos aparecem. E Deus é tão cuidadoso, Deus é tão especialista, que Deus livra o povo do caminho curto para não bater de frente com o inimigo. E Deus leva pelo caminho longo. E no caminho longo não era o povo que plantava, era Deus que semeava. No caminho longo não era o povo que comprava sandália, era Deus que não deixava o pé crescer e a sandália dava o tempo todo. No caminho longo não era o povo que comprava roupa, a roupa cabia e ia crescendo certinho no corpo. No caminho longo não precisava ir na padaria, Deus mandava maná do céu todo dia. No caminho longo não precisava ir no depósito de água mineral comprar água. No caminho longo Deus transformava a água amarga em água doce. No caminho longo não se precisava ir no açougue comprar carne, Deus mandava codornizes ao final de toda a tarde. Então entenda, nem sempre o caminho longo é o caminho mais difícil. O caminho longo é o caminho da dependência e da sorte de bênção de Deus na sua vida. Pastor, não entendi. Deus prefere não levar o povo pelo caminho curto. Por quê? Porque senão bateria de frente com o inimigo. Então Deus dá uma opção, leva o povo pelo caminho longo. O povo não entende. Então às vezes a gente questiona, às vezes a gente, muitas das vezes, fica pensativo. Por que está tão longo? Por que está tão demorado? Porque se às vezes o caminho for curto, a gente vai se bater de frente com o inimigo e vai correr. Mas olha o cuidado de Deus. Deus está livrando você de se bater de frente com o inimigo, para você viver inteiramente dependente dele nesse deserto. Então deserto gera caráter, então deserto gera estrutura. Nesse deserto ele gera raízes em você. Foi muito lindo quando a Stephanie pegou aqui que aqueles que esperam no Senhor voarão como asas como de águia. Eu entendo que os filhos de Deus, ele tem duas vertentes. A primeira, raízes, e a segunda, asas. Por quê? Porque todo aquele que está plantado no Senhor também vai chegar em lugares altos. O deserto, ele serve para nos levar para um próximo nível. Todo deserto, ele nos trata. Todo deserto, ele gera em nós uma nova experiência. E o deserto é algo pessoal de cada um. Você não vai compartilhar deserto. No deserto, você não vai andar em grupo. No deserto, é você sozinho. E quando nós lemos esse texto aqui de Mateus capítulo 4, a Bíblia nos diz, Adelson, que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Não foi o diabo, não foi a pombagira, não foi o tranca-rua, foi o próprio Espírito de Deus que o encheu
e levou ele ao deserto. Por quê? Porque um próximo nível do ministério de Jesus estava para nascer, mas primeiro Jesus precisava passar por esse deserto. O Espírito levou, e eu aprendo algo aqui: aquilo que Deus leva, Ele traz de volta. Aquilo que Deus constrói, Ele termina. Se nós entrarmos, nós morremos, mas aquilo que Deus manda a gente entrar, fica tranquilo, você entra e sai e vai ser livre de toda complicação. Então aprenda algo aqui: aprenda a andar na dependência de Deus. Deserto não é para morte, deserto é lugar para tratamento. No deserto você não escolhe o cardápio, no deserto é Deus que manda o cardápio que Ele quer para você. No deserto, amigo, a tua carne morre, porque no deserto a pessoa quer comer o tempo todo, mas no deserto as suas vontades morrem. No deserto é solidão, mas não ache que é solidão apenas natural. No deserto você tem a companhia do Espírito Santo de Deus na tua vida. O Espírito leva Jesus ao deserto. Jesus passa ali 40 dias e 40 noites. E aqui eu aprendo uma característica muito clara no deserto. Quando às vezes estamos passando por um deserto em nossa vida, queremos logo entrar no modo sobrevivência, queremos logo entrar e ajeitar de alguma forma para sair logo dele. Se é um deserto financeiro, a gente quer logo resolver, a gente quer logo pegar um empréstimo, a gente quer logo ir na mão de qualquer pessoa e diz: vamos resolver porque eu preciso resolver. Mas no deserto você não resolve nada. No deserto a provisão não vem da terra, no deserto vem tudo do alto. Então nesses dias Deus falou muito forte ao meu coração ontem, que é necessário nós entrarmos, não para ficarmos agoniados, mas para contemplar. Eu fui esta semana orar no meu quarto, irmão, e quando eu estava orando, eu já gosto de orar naquela oração fervorosa, e brá brá brá, 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 e tchá tchá tchá. Daqui a pouco eu parei e Deus falou comigo: por que você fala tanto? Deixa eu agora falar com você, porque quem entra na minha presença não fala, só apenas contempla o que eu vou fazer. Porque nesses dias a gente quer atrapalhar Deus de fazer as coisas, e você já viu que na nossa oração a gente quer ensinar como Deus tem que fazer. Deus, abre aquela porta ali. Deus, se possível, faz na segunda, porque na terça eu já tenho um compromisso. Deus, se possível, na segunda faz às 2 da tarde, porque às 15 horas eu tenho algo que fazer. Deixa eu te falar uma coisa: se você decidiu orar, Deus já decidiu por você. Eu vou repetir: se você decidiu orar, quem decide não é você, quem decide é Deus. Coisinha linda de Jesus. Então deserto é para te colocar do tamanho certo, deserto é para quebrar os seus saltos de soberba. No deserto nós adquirimos identidade. Por quê? Porque foi do deserto que surge um por nome de João Batista. No deserto nós aprendemos a carregar algo que Deus dá e não o que vemos no outro. Por quê? Porque no deserto a gente aprende com Deus e não com homens. No deserto a gente não aprende nas faculdades da vida. Sim, faculdades não vão te dar o conhecimento necessário para você enfrentar deserto. Filosofias não vão te dar o documento necessário para você enfrentar o deserto. Irmão, na hora que o deserto chega, não tem técnica, não tem diploma, não tem anel. Na hora que o deserto chega, é só você e Deus, amigo. Deserto é lugar de tratamento, deserto é lugar também de preparação. Porque todos os homens que passaram pelo deserto, Deus levou para um próximo nível. Quer algo de Deus aqui para mudar a tua história nessa noite? Esse deserto que eu e você está passando não é à toa, é porque Deus está levando a mim, a você, a tua casa, a tua família para um nível melhor. Deserto é você sozinho. No deserto a gente questiona até a nossa oração. No deserto a gente questiona até os dias que a gente servia para valer. Deus lembra como eu te buscava, lembra dos propósitos que eu fazia. O deserto não tem fórmula mágica para sair. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Foi o tempo que Deus queria que ele passasse. Talvez o meu e o seu possa ser que passe um mês, possa ser que passe 2 meses, porque o teu deserto tem o teu tamanho, mas no teu deserto tem o teu Deus. Devemos nesses dias aprender a entrar na presença de Deus.
e contemplar o que Deus está fazendo ao nosso redor. Quer saber de uma coisa? Os desertos da vida estão nos ensinando, porque quando entramos no deserto, já queremos sair, já queremos resolver, e não aprendemos nada com o deserto que passamos. É por isso que tem muita gente que volta de novo para lá, porque se a gente tivesse aprendido no deserto, a gente não passaria por mais aquele deserto, passaria por um outro vale, mas não por aquele deserto. Deserto é para nos ensinar. É claro que quando entramos no deserto, queremos logo resolver, mas não aprendemos nada. A resolução vai chegar, mas devemos aprender com os desertos da vida. Pastor, me dá um exemplo. Lembra quando você emprestou aquele cartão de 10 mil reais e a pessoa comprou, fez o que fez, aconteceu o que aconteceu, quebrou, acabou tudo, você se desempregou, acabou entrando no deserto que você não preparou. Você quer resolver, mas Deus tem um tempo dele debaixo dos céus para resolver. Lembra aquele relacionamento que você não consultou a Deus e você mesmo entrou, e tem vento que a gente entra achando que a gente pode resolver, mas só Deus pode desembolar alguns ventos que a gente mesmo criou. Deserto não é para te matar, deserto é para te preparar. Jacó viveu um deserto sozinho, e é sozinho que você está vivendo esse deserto. O deserto é lugar que os taspinhas nas costas não vão mais te acompanhar. Como foi aquele dia, hein? Deus te usou, hein? Foi lindo, hein? Você pode estar em uma reunião, sorrindo, abraçando, se bem que esses dias nem pode, saudando com a paz do Senhor, mas só você e Deus se conhecem dentro do deserto que você está passando. Irmão, deserto pega a gente por dentro. Deserto, às vezes a gente não tem força nem para orar. Deserto a gente ajoelha e só faz gemer, mas é no gemido que a gente vai crescendo. Por quê? Porque é nas dores e talvez nas improbabilidades dessa vida que a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Então, se você estiver no deserto hoje, queira aprender porque Deus te colocou aí, porque você vai ter uma lição disso tudo para contar. Jacó passou pelo deserto entre ele e Deus sozinho, lutou a noite toda, e no final, a Bíblia diz que Deus, ali naquela figura do homem representando o anjo, toca na coxa dele. Ele não volta andando mais da mesma forma, porque quem tem um encontro com Deus no deserto nunca mais será o mesmo. Então aprenda nesses dias, uma lição Deus está nos ensinando. Deus está nos tratando, nos moldando, nos moendo, mas para algo melhor. E fica tranquilo, nesse deserto a provisão vai chegar de onde você menos espera. Nesse deserto as coisas vão acontecer da onde você menos calculava, porque a matemática do deserto é diferente. Na matemática do deserto, que tem pouco é que tem muito. Na matemática do deserto, quem chora é que na verdade tem que estar alegre. Na matemática do deserto, os últimos é que serão os primeiros. Na matemática do deserto, os pobres é que são ricos, porque a matemática do deserto de Deus não é a matemática da lógica humana. Então fica tranquilo, daqui a pouco Deus vai colocar as areias do deserto em ordem. Você vai olhar para trás e vai dizer: eu entrei porque Deus me levou, mas Deus garantiu a minha saída e eu não morri ali. E muita gente vai ouvir teu testemunho de vitória, porque você, a tua casa, venceu mais um deserto. É só um próximo nível, amigo. Deus está te preparando para um tempo perfeito. Deus está te preparando para um tempo lindo. Então não chora, não chora. Eu quando lembro de deserto, eu lembro de Sofia. Se Sofia pudesse, ela toda hora queria doce. Mas a gente tem que dar comida, tem que dar feijão, tem que dar arroz, tem que dar macarrão. No deserto, você não come o que você quer. No deserto, você come o que o Pai determina. Porém, eu como pai, eu faço algumas vontades. Na hora certa, eu dou doce. Na hora certa, teu doce da parte de Deus vai chegar. O deserto, ele tem algumas fases. Ele tem o tempo do amargo. Quando nós entramos no deserto, talvez a notícia nos abala. Quem nunca estava em casa e não recebeu uma ligação que nos deixou desnorteado? É um deserto.
Passamos muitas das vezes um vale com a nossa casa, com a nossa família. No deserto o nosso castelo cai. E se a gente não tiver fortalecido em Deus, a gente vai acabar morrendo lá. Elias entra no deserto. E quando Elias entra no deserto, Elias pede para morrer. Só que quando ele deita e dorme, diz a Bíblia que o anjo apresenta-se para Elias e diz: levanta. Por quê? Porque deserto não é lugar de dormir. Se você dormir no deserto, você vai morrer nas areias escaldantes. Deserto é lugar de marchar, porque se você ficar parado, a quentura do solo vai acabar esquentando a tua sola do pé e vai acabar rachando. Então no deserto você não pode parar. No deserto você tem que continuar. No deserto você não tem que olhar as circunstâncias. No deserto você tem que avançar. E diz a Bíblia que o anjo toca em Elias e diz: olha, levanta, come desse pão e bebe dessa água, porque longa vai ser a tua caminhada. Eu estou pregando para alguém aqui que está achando que o deserto é para te parar. Eu estou pregando para alguém aqui que está no deserto e está dizendo: acabou, não tem mais jeito. O Deus que talvez me colocou aqui disse que não vai me tirar. Quem disse que Deus não te ama? Quem disse que Deus te esqueceu? Deus sabe o teu choro, Deus sabe as tuas lágrimas. O mesmo Deus que permitiu Daniel entrar na cova dos leões foi o mesmo Deus que entrou lá dentro e tirou ele de lá. Então fica calmo, amigo, fica tranquilo, amiga. Esse deserto não é para tua morte. Apenas descansa. Depois que isso passar, tu vai compreender, porque Deus te levou ali é para tu sair mais estruturado, é para tu sair mais crente, é para tu sair com mais unção, porque aquilo que não te matou no deserto te deixou mais forte para a próxima etapa. Quem nunca viveu um deserto na família, um deserto que você ficou só nessa luta e só você estava orando? Quem nunca viveu um deserto profissional, estava tudo construído, daqui a pouco tudo desmoronou? Sim. Nos desertos a gente se acha só de companhias de homens, mas no deserto nós temos a segurança que Deus está conosco. A minha palavra nessa noite é objetiva, simples, clara, mas precisa. Deus não tenta ninguém, porque Ele não pode ser tentado. Mas o Espírito Santo, o próprio Deus, Ele nos leva para o deserto nos provar. Mas o deserto nos prova para a gente ser aprovado naquilo que está tentando nos provar. Eu fico imaginando Jó, num deserto terrível. Só que nesse dia quem pregou não foi Jó. Nesse dia quem pregou foi Deus sobre Jó. Imagine Deus falando assim: abra no livro de Jó. E quem estava na congregação de Deus nesse dia? Satanás e seus demônios. Nesse dia não foi Jó que pregou sobre Deus, foi Deus que pregou sobre Jó. Por quê? Porque o deserto é para adquirirmos autoridade nas regiões celestiais. O deserto está nos provando, não porque Deus quer saber como é que está seu coração. Deus é onisciente, Deus sabe o começo, o meio e o fim. Mas quando você se aprova num deserto, é para mostrar para as regiões celestiais que você não se corrompeu, que você não serviu Jesus só por causa da pandemia, que você não veio só por causa da dor, ainda que veio pela dor, mas descobriu que tem amor para você. Sim, o deserto não é porque Deus quer saber se você vai passar no teste. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Tudo que Deus permite a gente passar é para mostrar para as regiões celestiais. Está vendo, Satanás? Meu servo, minha serva, homem temente, fiel e que se desvia do mal. Tudo que Deus está preparando e nos permitindo passar é para o inferno que está na arquibancada saber que você não vai cair, que você não vai desistir. Por isso, neste tempo, pegue o combustível do renovo, pegue o combustível do Espírito. Foi Deus que permitiu você entrar nesse deserto, mas o tempo de sair está chegando.
Eu vim decretar algo da parte de Deus. Alguém tem mão levantada para crer e glorificar nessa noite? O teu deserto tem um tempo determinado para acabar. E se eu sou profeta, Deus manda eu profetizar hoje. Ei, o tempo desse deserto acabar para algumas pessoas se completa nessa noite. Tem provisão, resposta de Deus nesse deserto. O próximo nível vem aí. Esse deserto está nos ensinando alguma coisa: que não devemos emprestar o nosso coração para todo mundo, que não devemos abraçar na hora que não é para abraçar, apertar que não é na hora de apertar, porque no deserto a gente descobre a dependência de Deus. No deserto a gente descobre que o Deus que fecha a porta é o Deus que também abre. No deserto a gente descobre que Deus tem a chave. No deserto a gente descobre que não vai nada nos faltar. Você não pode ter aquele luxo que você quer, mas tem a necessidade suprida de Deus na tua história. Você não pode estar comendo a picanha argentina, mas o ovo está lá, o chupa-molho está lá. Obrigado, irmã. Você não pode estar vivendo o que você planejou, mas está vivendo o tratamento de Deus para o que Deus está planejando. E tudo que Deus planeja é melhor do que o que você planejou. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem o que subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Calma, fica tranquilo, querido. Ei, Deus vai preparar algo lindo para a tua história. Esse deserto tem um ponto final. Oh, sim! O tempo do teu deserto está acabando. Mas o que é que você está aprendendo com ele? Está aprendendo a ser mais fraco? Ou está aprendendo a ser mais forte? Porque o deserto de Ana, ela recebeu uma grande lição: que tudo aquilo que ela conquistou, ela devia entregar ao Senhor. Ana queria gerar, e Ana viveu um deserto de gerar. Mas quando ela gerou, ela disse: não foi eu, foi Deus. Porque Ana aprendeu que no deserto era Deus que supria. E depois que o deserto acaba, é Deus que continua suprindo. Porque o Adão que caiu no jardim nos revela um homem que tinha tudo, mas perdeu tudo. Mas o nosso Jesus, que foi levado para o deserto, em um lugar que não tinha nada, passou no teste e foi servido por anjos. Sim. Esse deserto que Jesus passa é a primeira vez na história da Bíblia que céu, inferno e humanidade se encontram ao mesmo tempo. No deserto, alguns enganos vão tentar tirar o teu foco. Algumas mentiras disfarçadas de verdades vão querer tirar você do foco. Porque o deserto é para quem quer ter princípio. Satanás vem sutilmente e tenta tirar Jesus do foco no deserto, usando logicamente a palavra, tentando engodar Jesus na palavra. Porque o deserto também é um lugar de miragens. Quem nunca quer assistir um filme que quando a pessoa passa o tempo todo no sol, ela acaba vendo miragens. E o que são miragens? São coisas que não são reais, produzidas pela nossa confusão da mente humana. Muito cuidado com as miragens. Muito cuidado com o que estão dizendo que é Deus. Porque Deus tem princípio. Deus não destrói família de ninguém para construir a sua. Deus tem princípio, amigo. Deus é um Deus de princípio. Há uma máxima teológica que vai dizer que o próprio Deus está subordinado e fiel à sua palavra. Tudo que já tem para se cumprir e falado e dito ao seu respeito, está aqui dentro. Deus, ele não desconstrói aquilo que ele mesmo construiu. Deus não é destruidor, Deus é construtor. Nesse deserto que você está passando, Deus está construindo algo lindo em você.
Mas você precisa aprender com os desertos da vida. Quem nunca passou por um deserto de roupa, hein? Só tinha um terno para vir para a igreja. Só tinha um sapato para vir para a igreja. E o terno, quando era aquele terno de Didi Mocó, com a ombreira desse tamanho, azul marinho. Quem nunca passou por um deserto da vida, de ter camisa para vir para a igreja, que a camisa que tinha era quando achava no bazar de R$2 para comprar, e dizia, tá novo, hein, irmão? Não, foi porque você passou Tintol para fortalecer a cor da camisa. Mas quando isso acaba, quando o trabalho chega, quando a porta de trabalho chega, será que você vai manter o mesmo coração que você tinha no deserto? Lembra que no deserto você orava dizendo, ah, Deus, mas eu vou te servir tão fielmente. Ah, Deus, eu vou continuar te adorando tão lindamente. Hoje tivemos um choque de realidades com pessoas querendo entrar e o limite máximo. Por quê? Porque quando tínhamos oportunidades, não queríamos ir. Mas quando estamos no deserto congregacional, a gente está vivendo um deserto congregacional, que só pode tantas pessoas entrar na igreja, a gente agora fica disputando cadeiras. Sabe por que isso? Isso tem que nos ensinar alguma coisa. Valorize as oportunidades que Deus está te dando. Será que quando esse deserto passar, você vai aprender alguma coisa? Quando você não tinha nem dinheiro para comprar um babalu, amigo, você chorava, você buscava, você descia a casa do oleiro e dizia, ah, Deus, quando o Senhor me honrar, eu serei assim, eu serei assado, eu cultuarei, farei culto de ação de graça. Ah, Deus, vou tocar timbal, vou subir monte 5, 10 vezes. Ah, meu Deus, eu vou. A bênção chegou, a vitória chegou. Mas aprenda uma coisa, a bênção não nos ensina nada, irmão. Foi muito bem dito pelo Ivan aqui de manhã. Nós aprendemos muito no dia do luto do que no dia da alegria. Salomão mesmo vai dizer que na casa do luto nós aprendemos muita coisa. Então não reclame desse deserto que você está passando. Você está aprendendo muita coisa. Nesse deserto você está orando mais. Se não está, deveria. Nesse deserto você está adorando mais. Se não está, deveria. Nesse deserto você está chorando mais. Se não está, deveria. Nesse deserto você até no sofá você quer descer. Irmão, o deserto está tão grande que quando eu começo a assistir alguma coisa, Deus fala, vai orar, Edilmar, vai orar que o negócio está terrível. Hoje, há uns dias desses, eu entrei no gabinete e estava conversando com um antigo obreiro da igreja. Eu dizia, meu filho, você já percebeu como é que estão as coisas? Parece que o sistema está nos oprimindo, as coisas estão tentando nos botar para baixo, para que a gente não se levante para a guerra da oração, para que a gente não se levante para a guerra do jejum, para a guerra da adoração. A cada dia surge um programa novo, a cada dia surge um aplicativo novo, a cada dia uma tecnologia nova, são coisas novas, e a gente vai saindo do padrão de Deus, a gente vai saindo do foco, do objetivo de buscar a Deus. A gente fica passatempo no Zap, ali já passou 1h30, se a gente estivesse orando 1h30, quanta gente poderia produzir? E o céu, a região celestial, está olhando para a gente e está dizendo, está perdendo autoridade, está perdendo autoridade. Lembra quem era a gente no deserto? Eita, a gente no deserto era quando a gente entrava nas bocas de fumo, marchava, dizia, assim diz o Senhor. Uma vez eu estava passando por um deserto terrível, e o irmão me chamou para pregar no Bronco, irmão. Preguei no Bronco, daqui a pouco o irmão disse, ó pastor, Deus está mandando o Senhor entregar algo para aquele homem. Só quando eu olhei para o homem tinha uma R15 pendurada nas costas. Quando eu botei a mão, estava num deserto, numa prova, mas no deserto a gente fica ousado, né? No deserto a gente pega uma autoridade, no deserto a gente prega até para a parede, no deserto a gente fica cheio de Deus. Eu botei a mão desse homem, quando eu botei, disse, assim diz o Senhor, Deus te trata hoje. Quando eu botei, ele caiu. A irmã disse, a R15 vai disparar. Eu falei, dispara nada, Deus está te tratando, te pegando. O que é isso, pastor? Deus te permitiu você entrar no deserto para você recuperar a tua autoridade espiritual de novo, para você botar a mão no teu marido, na tua esposa, no teu filho e dizer, diabo, aqui eu não te aceito. Deserto é lugar de recuperarmos a nossa identidade perdida. Eu estava com a pastora esse dia, disse, pastora, nunca mais uma lutinha, hein? Ela disse, o filho, fica quieto. Eu falei, não, tem que ter uma lutinha. Ela disse, está chamando luto? Eu falei, tô não, mas estou chamando o diabo para briga. Porque os desertos da vida nos deixa mais capacitados, às vezes nos deixa para baixo,
No deserto, às vezes a gente fica até calado, mas lá Deus responde. Já desse eu entrei no quarto, mas não orei falando nada, só gemia, meti um cobertor. Sofia disse: o que é, papai? Eu falei: estou gemendo. Ela: o que é gemer? Eu falei: daqui mais uns anos tu vai saber. Botei o cobertor, e Deus disse: não sai, não sai. E eu só vi a palavra: eu estou lhe botando no querite. Eu falei: eita Deus, não sai. Irmão, creia, eu fiquei uns 40 minutos de olho fechado, dizia assim: eu não vou abrir o olho até a tua presença me tomar nesse deserto. Daqui a pouco os calafrios de Jeová começou a me pegar. Aquelas terras, aquele negócio gostoso que você sentia quando estava no deserto, começou a pegar a gente. A gente está precisando de uns fortalecimentos desse mesmo. A gente está precisando invadir as regiões celestiais e dizer: diabo, solta o que é meu, solta o que é meu, porque já foi dado há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. É eu que estou tentando me curvar esse problema, mas Deus me colocou nesse deserto para eu voltar a olhar para cima. No jardim a gente está perdendo o foco, mas no deserto a gente quer recuperar a autoridade. Cá para nós, hein? Na prova a gente ora, na prova a gente faz campanha, simpósio, conferência, seminário, vigília, tudo sozinho. No deserto a gente lê, relê, que só tem a Bíblia, irmão, só tem Jesus. Mas quando o jardim chega, a gente quer jaca, quer maçã, quer banana, só não quer Jesus. Aí Jesus: ah, é? Vamos no deserto de novo, porque você não aprendeu nada ainda. E tem gente que parece que só consegue ficar crente no deserto. Isso aqui não é praga profética não. Isso aqui é ensinamento mesmo. Tem gente que só consegue ficar crente no deserto, porque a primeira coisa que eu aprendo no deserto é que deserto mata a carne. Mata. Deserto mata a carne, mas dá sede de beber água. Eita glória. No deserto a gente quer presença, a gente quer poder. No deserto a gente quer autoridade. Então quando o deserto bater na sua vida hoje, aprenda assim, ó: não é o diabo não, o Espírito Santo que está me levando. Pastor, é Bíblia, amigo. Se Jesus, que foi Jesus, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, quem é eu e você para não ser? Ó, algumas amizades para o deserto não vai. Alguns amiguinhos para o deserto não vai. E quem vai? Você sozinho. Porque lá Deus vai abrir teu olho. Lá Deus vai te dar visão. No deserto não tem muita alegria não, irmão. No deserto tem formação de caráter. No deserto a gente fica mais observador, né? Mais sensível, com mais discernimento espiritual. Vi diabo e viu mesmo. Vi capeta e viu mesmo. No jardim a gente só quer bênção. E eu insisto em dizer: bênção é misericórdia, mas bênção às vezes não traz ensinamento para a gente não. Bênção só traz alegria e culto de ação de graça, às vezes quando a gente quer fazer. Mas deserto nos traz grandes lições. Mas que lição estamos passando esses dias? E se a gente não estiver aprendendo, a gente vai voltar para aprender. Algumas pessoas vão sair desse deserto, mas algumas parece que querem continuar. Porque querem continuar com a mesma perspectiva espiritual. E Deus está dizendo: não, vai passar mais um tempo aqui. Vai ficar mais um tempo no querite, que nem Elias, para eu te colocar no tamanho certo. Sim. Vai ficar um pouco aí para não querer correr atrás das coisas, mas deixa as coisas chegar até você. No deserto a ansiedade vai embora. No deserto a agonia vai embora. No deserto a ligeireza vai embora, irmão. A gente está aprendendo a não ser ligeiro, mas a ser um passo de cada vez. Eu vi o decreto, se abriu. Eu falei: como eu gosto de um tumulto, Jesus, ou como eu gosto de ver gente. Deus disse: não, segue o fluxo.
E Deus está... Porque é Deus que endurece e amolece o coração do homem. Você lê a Bíblia? A Bíblia diz que foi Deus que endureceu e amoleceu o coração de Faraó. Então é Deus que está endurecendo algumas coisas e amolecendo outras coisas. Mas fica tranquilo, se você estiver debaixo da obediência divina, você vai sair desse deserto com uma lição tremenda, muito tremenda. E o deserto que você está passando vai ser para testemunhar e para contar para muita gente como você entrou lá e como você saiu de lá. Algumas pessoas que estão me ouvindo aqui talvez estão com um deserto na vida. Algumas pessoas que estão aqui estão enfrentando um deserto em qualquer área da sua vida. Mas Deus está te levando para um próximo nível. Aprenda o que Deus está construindo para você no deserto. No deserto não tem muitas companhias. No deserto tem você e Deus. Você vai aprender a depender diligentemente de Deus. Às vezes algumas pessoas estão me ouvindo aqui e passou por uma Covid, passou por um isolamento de 15 dias, e que deserto essas pessoas passaram. Tiveram encontro com o Espírito Santo, tiveram encontro com Deus, e é para aprender mesmo. Mas se você não quer aprender nada no deserto, Deus ainda vai deixar um pouquinho para você aprender as lições que Deus quer te ensinar nesse deserto. Tem uma música que Thalita cantava muito aqui na igreja, que diz que você me leva ao deserto para me falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. É algo tremendo. Quando a gente pensa que a gente está só, a dependência de Deus está lá. Quer saber de uma coisa? Tem surpresa de Deus chegando para você nesse deserto. Eu vou profetizar de olho aberto. Tem surpresa de Deus chegando para você nesse deserto. Se eu fosse você, já ficava na posição certa, do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer, porque a qualquer momento a porta do teu deserto vai bater, a campainha vai tocar, o telefone vai chegar, a ligação vai vir de onde você menos espera, o recurso virá de longe. Você não queira perguntar como foi que aconteceu, só quero entender uma coisa: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu tenho uma palavra para quem me ouve nessa noite. O deserto teve tempo para começar, mas também está tendo tempo para terminar. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer, pastor? Obedeça as lições de Deus no deserto. Não chute o balde, não saia da presença do Pai, permaneça do jeito que Deus quer, permaneça caminhando com Deus. Calma, minha filha, calma, meu filho, tem provisão chegando. Calava, súbia, tem provisão de Deus chegando. Não é o que tu deseja, mas é o que Deus já planejou ao teu respeito. O que Deus já planejou é teu, tem teu nome, tem teu endereço, tem tua casa, tem teu CEP, tem teu CPF. Sim, o que já tem já está pronto nas regiões celestiais. Eu costumo dizer que Deus não prepara a vitória, Deus prepara a gente para o que já está pronto. Então Deus está preparando a gente nesse deserto. Então se prepara. Deus já viu tua casa toda convertida, amigo. Deus já viu tua família toda crente. Deus já viu você entrando por essas portas com esse varão de guerra. Deus já viu teu filho marchando no poder. Deus já viu você ministrando e as bênçãos chegando. Deus já viu você batizado com o Espírito Santo. E o que é que eu tenho que aprender, pastor? A ser mais crente nesse deserto, porque Deus já preparou, mas Ele está me preparando para algo que já está pronto. Então recebe presença de Deus nesse deserto, recebe cobertura de Deus nesse deserto. Você não vai morrer, você não vai parar, você não vai desistir. Levanta a poeira, minha filha, sacode mesmo, meu filho. O diabo tentou te balançar, mas Deus está dizendo: tem pão nesse deserto, tem água nesse deserto, tem providência nesse deserto. Eu não te esqueci. Deus não te abandonou nesse deserto. Agora não dá para você ser mais o mesmo. Depois que esse deserto começou, você vai sair diferente. Cutuca, apontando para alguém, diga: você vai sair mais resistente. Você vai morrer para as coisas passadas e vai renascer para as coisas novas de Deus. Me dá um ré maior, Fábio. Sim, você está entendendo? Você vai morrer para as coisas antigas
e vai reviver para coisas novas. Porque para o próximo nível você não pode mais carregar as tralhas do nível anterior. Deserto é lugar de deixar as bagagens antigas, é lugar de você sair sem alforje, sem espada, mas é lugar de você sair e entrar com a presença de Deus na tua vida. Por isso eu te convido nessa noite a querer entender que Deus vai fazer de novo como Ele fez da primeira vez. Deus vai fazer de novo como Ele fez daquela primeira vez. Por isso lembra-te de onde caíres, lembra-te de onde você parou, e queira agora se posicionar em Deus e dizer: eu não vou ficar prostrado nesse deserto, eu vou me levantar, vou pegar as minhas armaduras celestiais e eu vou para cima novamente. E eu estou pregando para gente que está disposto a reagir aqui hoje, e Deus está dizendo: